paz do Senhor aos irmãos e às irmãs. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos dar então aí uma continuidade aí, convidar os irmãos aí, as irmãs que se abrissem a palavra de Deus no capítulo 28 de Provérbios, do versículo 15. 28 do versículo 15, para nós continuarmos o homem e os animais. E muitos animais, a Bíblia diz aí, Deus também, como Ele usou os animais. Como Ele usou os animais, a liberação de Deus para comer carne, quando foi também, é muito extenso, né? Em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, que diz a palavra de Deus. Provérbios 28, versículo 15. Tem dois animais aqui. E quando o homem, ele governa e o homem perverso, a Bíblia compara ele a esses dois animais. Aqui a palavra de Deus diz: como o leão que ruge e como o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre um povo pobre. Os irmãos, assim, mas possam se sentar. Aqui a palavra de Deus diz para nós aqui, em que quando o perverso domina, ele fica semelhante a dois animais. E ele fica semelhante ao urso e o leão. Um homem perverso, e maior parte de tudo que nós lemos na Bíblia Sagrada, até mesmo no meio do povo de Deus, é de assustar. Mesmo no povo de Deus, não teve um rei parece bom no meio do povo de Israel. Os que teve mais melhor foi no povo de Judá, a hora que eles dividem. Porque no povo de Israel, acho que não sobrou. Eu li bastante, eu dei uma observada boa, até no meio do povo de Deus. Como as pessoas, a hora que chega o governo, eles ficam tão perversos. E a Bíblia compara a um urso e um leão. A palavra de Deus diz aqui para nós, porque de comparar com o leão, de comparar com o urso, também nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor Jesus, eu sempre estou dizendo para as pessoas, ela quer encontrar com o Senhor Jesus a primeira instância dele. Porque a primeira instância está no capítulo 1, do versículo 29, né? A gente grava bem, porque no capítulo 1, versículo 29 de João, diz a palavra de Deus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira instância do Senhor Jesus é o Cordeiro, mas a palavra de Deus também diz para nós que no mesmo tempo que Ele é Cordeiro, Ele também é leão. A palavra de Deus diz aqui para nós em Apocalipse capítulo 5, do versículo 5, e se nós lermos os versículos anteriores, do 1 até chegar ao 5, ali João vê Deus Pai sentado no trono e vê um livro na sua mão. E a palavra de Deus continua dizendo que ninguém foi digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. A hora que João vê aquilo, aquela situação, ele começa a chorar. E a palavra de Deus diz aqui no versículo 4, no 5, verso 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Todavia, versículo 5, um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Eu falei: meu Deus. No mesmo tempo que o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia nos apresenta o Senhor também como Cordeiro, mas apresenta Ele como leão. E Ele vai no dia do juízo, para uns vai ser Cordeiro, mas para outros vai ser leão. Para uns vai ser Cordeiro. E nós vemos isso daí, né? Ainda que aquele versículo que nós lemos agora há pouco, mostrando o perverso como leão, como urso, mas Jesus não é perverso, mas no dia do juízo, Ele vai fazer isso. A palavra de Deus diz para nós, por exemplo, que é um assunto que nós devemos até, eu acredito, estar orientando bem as pessoas, né? No capítulo 25 de Mateus, olha aqui, apresentando para os que estão à direita como cordeiro, mas para os que estão à esquerda como leão. 25 a partir do 31. E quando vier
o Filho do Homem, de Mateus 25, 31. E quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirás ao rei aos que estiverem à direita: vinde bendito de meu Pai, entra na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermos e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Eu, quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou quando te vimos, enfermos e preso e fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizeste aos destes pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Olha, no mesmo instante. É impressionante. No mesmo instante que ele é cordeiro para uns, leão para outros, e cabrito e cordeiro está lá. Olha os animais aí. A semelhança está ali. Eu vejo Jesus nesse dia, eu espero encontrar com ele cordeiro. Nós esperamos. Eu acredito que todo aquele que o ama, todo aquele que busca o Senhor Jesus Cristo, espera encontrar com ele, não como leão, mas encontrar com ele como cordeiro, porque eu penso comigo que ele até dá uma semelhança aqui de novo, de ovelhas e de cabritos. E de novo, ele comparando em comparações de animais, de novo, e a Bíblia apresentando ele para nós como cordeiro e apresentando como leão. Porque nós devemos estudar a Bíblia Sagrada, mas outra coisa impressionante é que Jesus é comparado à serpente também. É impressionante, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, no capítulo 3 do Evangelho de João, capítulo 3, Evangelho de João, versículos 14, diz o Senhor Jesus Cristo: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Jesus também está comparando ele com a serpente de bronze que foi levantada por Moisés. Falei, meu Deus, como que a Bíblia compara tantos animais? Como a Bíblia dá tantas comparações aos animais? Mas uma das coisas que eu olhando para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai comparando nós com os animais. O Senhor Jesus foi comparado, ele mesmo se compara nesse texto, E uma das coisas que a Bíblia também compara o ser humano com o animal, é comparar com uma ave, na questão de dinheiro, na questão da ganância. A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 17, do versículo 9, 10 e 11, quando diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Agora que vai a comparação, no versículo 11: como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente, e no meio dos seus dias a deixará, e o seu fim será insensato. A Bíblia Sagrada diz para nós que, se tratando de dinheiro, o coração do homem fica bruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Em se tratando de dinheiro, o coração do homem fica bruto.
fica bruto, mas Deus diz, olha, vai ser que você vai pegar o que não é teu. Você vai fazer o que não. Cuidado. Sempre a Bíblia dá um alerta para nós, porque o alerta que a Bíblia dá sobre o dinheiro é muito grande. O alerta que a Bíblia nos orienta sobre o dinheiro é muito grande. Por exemplo, capítulo 5, versículo 10 de Eclesiastes, a Bíblia Sagrada diz: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. Quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade e grande infusão. Nós, os seres humanos, a Bíblia Sagrada dá essa orientação comparando a perdiz e comparando o homem que ajunta o dinheiro não retamente. A Bíblia Sagrada diz para nós que é igual a perdiz que choca ovos por dentro. Os ovos que a perdiz choca, ela choca ali, mas na hora que nasce, cresce um pouquinho, aqueles filhotes somem tudo de perto, não é dela. Não é dela. Vai tudo embora. E eu vi isso aí acontecer, eu vi coisas desse jeito acontecer. Pessoas que no meio dos dias terminam suas vidas. Eu vi isso daí acontecer, eu falei, meu Deus do céu, por amor ao dinheiro. A palavra de Deus diz: quem ama o dinheiro, se amar ele, nunca se farta. Se tem 500 mil reais, de repente já tem 1 milhão, não está bom, tu tem 2 milhões, não está bom, e o negócio vai embora, vai embora. Não tem o que sossega na cabeça do ser humano. Não tem o que sossega. E a Bíblia vem dizer, olha assim, cuidado aí, porque senão vira uma perdiz. Vira uma perdiz. Não é teu, irmão. Cuidado para nossas vidas, né? Que a gente deve sempre estar orando, buscando a Deus, porque a questão de dinheiro, eu li um pouco na Bíblia Sagrada, né, e a Bíblia compara a perdiz ainda, e a gente lê um pouco na Bíblia Sagrada sobre o dinheiro. A palavra de Deus, olha, o Senhor Jesus nos chamou o diabo de Senhor, o Senhor Jesus nos chamou os imperadores de Roma de Senhor, mas Jesus chamou o dinheiro de Senhor. O Senhor do universo chama o dinheiro de Senhor. Meu Deus, é tremendo. Por quê? Por dinheiro a pessoa mente, por dinheiro engana, por dinheiro rouba, por dinheiro mata. Está aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus diz aqui, ninguém, no capítulo 6, versículo 24 de Mateus, ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de aborrecer-se de um e devotarás ao outro, ou amarás a um e desprezarás o outro. Não pode servir a Deus e a mamão do dinheiro. Como nós, pelo dinheiro, é um alerta dos mais grandes da Bíblia. Se quem é o dinheiro não se farta dele. Quem é a abundância nunca se farta da renda. E o dinheiro, muitas das vezes, ele vira senhor na vida das pessoas. E é um alerta muito grande. O apóstolo Paulo chega a dizer para Timóteo, capítulo 6, da primeira carta, do versículo também, o versículo 10, ele diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Pessoas em que desvia da fé por causa de dinheiro. Aí a palavra de Deus, esse dia eu estava conversando com Moisés lá nos Estados Unidos, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é uma coisa que a Bíblia dá muito alerta, porque ele vira Senhor na nossa vida. Se nós não abrirmos os olhos, quando a palavra de Deus diz para Timóteo: tu, porém, o homem de Deus, foge dessas coisas. Perde o equilíbrio, perde o controle da vida. Nós podemos até perder o controle e nunca se fartar. Vira uma perdiz que choca ovos que não pôs. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos caminhar de acordo com a palavra de Deus, nós buscar a Deus, nós andar buscando a Deus. Mas eu também gosto de ver como Deus usa os animais.
como ele usou os animais. Deus, a primeira instância que a maior parte das pessoas sabe, que hoje nós estamos conversando lá, e tem um rapaz que está comigo ali, ele é até genro de um pastor, mas ele sempre está conversando comigo, ele sempre fazendo um mundo de perguntas, e ele sempre está fazendo umas perguntas para mim. Quem que conversou lá com a jumenta conversou com o cara lá, eu falei, foi Balaão, foi Deus usar um jumento, uma jumenta, para poder falar. Isso é impressionante, né? Tem uns desenhos aí que os animais falam, e lá foi literalmente Deus usando um apóstolo Pedro aqui dizendo, né, a sua segunda carta, ele vai dizer que Deus usou um animal de carga para repreender a insensatez do profeta. Está aqui. E a palavra de Deus diz que Balaão, abandonando o reto caminho, se extraviou e amou o prêmio da injustiça, e recebeu, porém, o castigo de sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Como Deus fazer um animal falar? Deus usar os animais. Outra ocasião, Deus pega uma baleia, ou podia ser até um tubarão gigante, que dá para engolir do mesmo jeito, e engole Jonas. E vomita 3 dias, perto do lugar onde era para ele ir. Deus usa também, Deus pega um dia também, ele pega também aqui um homem e manda, no capítulo 13 dessa história, não tem o nome desse homem, mas vai lá repreender. No capítulo 13 de 1 Reis está essa história que muito me surpreendeu. Esse homem, ele sai e vai repreender aquele Jeroboão, filho de Nebate, que era o que assumiu as 10 tribos de Israel. E eles estavam ali sacrificando. Aquele homem chega e profetiza segundo a palavra de Deus, mas aquele homem foi dado um alerta para ele: olha, você não volta pelo caminho que você veio, e não come pão e não bebe água naquele lugar. Depois, os irmãos quiserem ler, está lá no capítulo 13 de 1 Reis. E aí aquele homem chega, profetiza, tudo acontece naquele local, e também até a mão dele fica toda leprosa de Jeroboão, porque apontou para prender ele, e ele ora no mesmo instante, a mão volta, coisa impressionante. Mas ele vai embora. E tinha um profeta naquela cidade também, profeta velho, e não tem nome também. E aquele profeta velho, os filhos dele chegam e contam tudo o que aconteceu. Ele pega uma mula e vai atrás daquele profeta. E chegando lá, ele encontra o profeta no lugar e diz para ele: vem comigo, vem comer pão, vem beber água. E aquele homem: não posso, não, o Senhor me diz, vai, vem comer, eu sou profeta como você. Aí que nós vamos enxergar alguma coisa no texto. Mas aquele homem volta acreditando naquele profeta e come. Mas Deus prepara um leão. O leão mata ele. A hora que ele pega o jumento e vai embora, porque aquele profeta velho montou ele no jumento, ele pega o jumento e vai embora. O leão vai e mata ele, para diante do corpo, o jumento fica ali junto, Deus está no controle. O leão mata, não mexe com o jumento e fica ali esperando alguém pegar o corpo. Deus trabalha, usa dos animais. Mais uma das coisas que, quando alguém falar alguma coisa para a gente, se não bater com a Bíblia Sagrada, não bater com aquilo que Deus falou, pode chegar quem for. Não tira proveito dessa história, que eu tiro proveito para a minha vida. Alguém chega em mim e fala, se não bater com a Bíblia Sagrada, não adianta dar crédito, pode ser quem for. Lá no profeta mais velho. E o que nós tínhamos de lição nisso?
Aproveitando a história do leão e do jumento e do profeta que ficou o corpo estendido na beira da estrada, até que o profeta velho foi lá e buscou, e depois o leão saiu, mas não mexeu com o jumento. E ele, enquanto não chegou e não levou, o leão não saiu do lugar. Mas o que nós entendemos com isso? O que está escrito na palavra de Deus, nós temos que ser zelosos. Aleluia. Nós temos que ser muito zelosos por que está escrito. Muito zelosos. Está escrito do jeito que está escrito, e há de lembrar-se de que o Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4 de Mateus e no capítulo 4 de Lucas, venceu a Satanás. Não é espiritual, não, está escrito, estava a Bíblia. Por isso nós temos que ler muito a Bíblia. Eu sempre estou conversando com as pessoas, e a gente sempre, parece que não é bem por aí. Não é bem por aí. Não é assim que está escrito. Sempre a gente tem que dar uma olhada, não é bem por aí. Porque ali aquele um foi enganado, a palavra já tinha sido para ele, ó, não coma pão, não e não. Não beba água nesse lugar. E nós também do mesmo jeito. O apóstolo Paulo diz, se for para ultrapassar o que está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9, o apóstolo Paulo escreveu e diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, olha que palavra: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos prega o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema, assim como dissemos, e agora vos repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além do que vos recebeste, seja anátema, maldito. Um dia eu citei isso daqui para os pastores. Falei, não dá, é o que vocês estão passando. Não está dando, eu não consigo. Não tem nada, não tem isso na Bíblia, isso não está na Bíblia. Se for para passar daqui, não. Deus pode usar. Ele, e a palavra de Deus, que nós falamos lá, um homem de Deus, e quantas menções lá sobre aquele homem, mas passou o que está escrito, passou o que foi recomendado para ele, que Deus disse não, sim, e Deus usa um leão para o matar. Por isso que às vezes, nós temos que tomar um certo cuidado. A Bíblia diz não é não, a Bíblia diz, porque hoje, infelizmente, o não da Bíblia e o sim da Bíblia não está tendo mais diferença. Não importa o não e não importa o sim, o importante é que os outros dizem, que uma pessoa profetiza, uma profecia meia doida, fala, não dou conta. Eu não, aqui, primeira vez, eu vou ler aqui para o homem de Deus. Poucas menções na Bíblia é com esta palavra. A palavra aqui, olha lá. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá, Betel, um homem de Deus, a Jeroboão. E tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, eu estou lendo aqui, o homem de Deus, mas tem tanto, deve ter aqui só no capítulo 13 aqui, nós deve ter umas 10 menções do homem de Deus, o homem de Deus. E são poucas essas menções na Bíblia de ser chamados de homens de Deus. Por quê? Hoje nós também, isso aí me chamou muita atenção, ainda que eu estava fazendo estudo entre o homem e os animais. Mas o que a palavra de Deus nos diz para nós? O homem e os animais. É bem verdade que nós olhamos para a natureza, nós olhamos para os animais, e uma palavra que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo o estudo da palavra de Deus, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, daqui, do versículo 21 de Romanos, ele diz, 8 versículos 20, quer dizer,
pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquela que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a doação de filhos e a redenção do nosso corpo. Há um gemido na criação de Deus. Todos são mais. Tanto que corre atrás, tanto que está correndo na frente para não ser comido. Há um gemido. Eu que estudei sobre os leões e estudei os comportamentos de leão, os leões, eles, oh coisa linda, é o rei da selva, é dos fins mais trágicos que se tem. Dos animais, o leão é dos fins mais trágicos que tem. Por quê? Ele está ali, o leão, ele começa, ele assume ali as leoas, mas de repente vem outro. Mata ele, ou ele tem que sair todo ferido, ele morre de fome. É dos fins mais trágicos que tem. É só a pessoa dar uma olhada. Né? É o rei da selva, e é dos fins mais trágicos. Às vezes 2 que cresceu em outro lugar, chega de 2, mata. Eu assisto, a minha mulher vê muito assistindo os animais. Gosto demais. Gosto de ver os animais. Não sei até onde tem, mas eles filmam tudo, explicando e mostrando. Tem tempo para isso. Nem nós gosta disso. Mas o que é a palavra de Deus? Nós e os animais. Agora vamos entrar num animal que a Bíblia é sagrada para nós. E eu estava lá conversando com o William esses tempos atrás. O William, sobrinho da minha esposa, filho da Rita, né? E que é a irmã dela. E aí eu falei um pouquinho para eles sobre a águia, do que nós lemos sobre a águia. Sobre a águia, a coisa mais linda do mundo. É um dos animais mais, assim, dos mais completos, podemos dizer. É a coisa mais linda a águia, o comportamento da águia. E aí a Bíblia Sagrada chega em nós, no 40 de Isaías, bem conhecido, e ela vai dizer o seguinte, 40 do versículo 30, eu vou pegar o versículo 29, 30 em diante. A palavra de Deus diz assim, 40, versículo 30 e 31. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, Deus diz, se você confia em mim, se você crê em mim, você vai ser criado. E pegou o animal mais eficaz de todo o mundo dos animais. Vamos olhar umas características da águia. A águia, embora ela sempre sozinha, ela está acompanhada. Seja o macho ou seja a fêmea. Sempre vai ver a águia sozinha. A maior parte de tudo que eu assisti de pesquisa sobre as águias, sempre vamos ver a águia sozinha. Porque ela não deixa ninguém sozinho. O macho sai, a fêmea fica. A fêmea sai, o macho fica. Quando está com o fiote, o macho sai e come, traz, dá para o fiote. A hora que ele acabou de chegar, o outro sai. Então, sempre sozinho. Caça sozinho, vive maior parte sozinho. Mas uma fidelidade que o ser humano precisa de imitar. A coisa mais linda da águia é que quando elas estão sorteiras, não são juntas, elas aceitam, a fêmea aceita o macho fazer lá os seus agravos, suas acrobacias. Tem até um negócio que eu vi, que a águia fêmea joga um negócio assim e o macho vai, eu vi, e ele vai pegar o pauzinho que ela joga. Quando estão na conquista. Mas o dia que os dois se unem, o outro não adianta nem chegar perto. Nem a fêmea chegar perto do macho, que já está unido, e nem o macho não chega perto da outra.
Fala, meu Deus, que coisa mais linda! E Deus diz, você vai ser que nem águia. Eu quero você que nem águia. E nesse caso também, né? Que coisa mais linda! Aí pode a fêmea, e a fêmea também, quando a águia é fêmea, o macho pode chegar fazendo acrobacia. Essas coisas eu assisti com gosto. Ela pede pra cá. Quando ela está sozinha, ela assiste. Quando ela não está, que ela não tem, porque ela já tem um companheiro, ele faz acrobacia, que ele empurra para cá. Impressionante. É uma das excelências da águia. A outra excelência da águia também, que muitos, é a visão que ela tem. A visão que a águia tem. Eu sempre tenho um negócio comigo, eu fico pensando, pô, vai fazer alguma coisa? Você já tem que ver terminado. Você tem que, na nossa cabeça, você tem que enxergar tudo ali, enxergar o processo e enxergar terminado. Senão bate mais com a cara na parede. A águia tem uma visão mais além. E nós é essa visão. Quando compara nós com a águia, é essa visão que nós temos que ter. Nós temos que enxergar além, nós temos que ver além, nós temos que ter na mente. A águia, ela é tão tremenda que nos dá tanta lição e nós ser como a águia. A águia tem um renovo. A águia arranca as penas quando elas já estão velhas. Os outros animais não fazem, mas ela começa a arrancar as penas dela e nasce pena nova. E ela ainda voa mais 30 e poucos anos. E ela já rodou já uns 30 e poucos para arrancar as penas. Eu ouvi pessoas dizendo que não acontece, e vi pessoas dizendo que acontece. Mas ninguém viu mesmo. Diz que arranca até o bico, para nascer um bico novo. E esfrega as unhas nas rochas, porque se as unhas ficam assim, para as unhas voltar a ficar assim. Para poder agarrar. Porque depois ela fica assim, ela não agarra mais. Então, eu vejo a águia a coisa mais linda nesses detalhes. Companheira fiel, enxerga longe, renova. Aleluia. E que jeito nós renova? Ainda vem para nós. Aqui o renovo. Nós pôr a nossa cabeça aqui dentro. Nós olhar a palavra de Deus, nós olhar para as promessas de Deus. Pode estar velho, não tem desânimo. Pode estar velho. A pessoa está velha. E quanto mais velho, fica melhor ainda. Porque olha o apóstolo Paulo, velho. O apóstolo Paulo já mais velho, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada para mim, o qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. Mas não é só para mim, mas para todos quanto amam a sua vida, os que esperam no Senhor. Não fica velho, sabe, desanimado. Eu fico bobo de ver, eu vi pessoas dentro de igrejas, e para lá e para cá, eu já fui bom nisso, já está na hora de ir embora, dá uns glória a Deus aí, combateu o bom, o pessoal disse, você não combateu o bom combate, não viveu que nem águia, enxergando além das circunstâncias, não viveu que nem águia, numa fidelidade um ou outro tremendo, embora andando sozinho, podia a mulher relampear de todo jeito. Palavra de Deus. Palavra de Deus para as nossas vidas. Viver como águia. Os pesquisadores dizem que não enxerga nem o corpo delas quando morre. Não vê. Tão tremendo é esse animal, a qual Deus nos compara. Mas Deus não compara nós só com esse não. Deus compara nós também com mais um outro animal aí, que é a coisa mais linda. O apóstolo Paulo vai falar sobre ele aqui no capítulo 8 também, daqui de Romanos, capítulo 8, do versículo 34, 35 e diante, que ele vai começar dizendo, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, o luto, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, que por amor de ti somos entregues a mortes o dia todo, fomos considerados como ovelha para o matador. Ovelha para o matador. Eu falo, Jesus, tem misericórdia de nós. Mas ele
quer ser leão quando não é para ser. Mas e às vezes somos cordeiro e nós tínhamos que ter a mesma coisa em que Jesus teve. Jesus não é cordeiro? Cordeiro. Jesus não é leão? Leão. Por quê? Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, se Jesus é Deus para nós, e Jesus é Deus. Amém. Hoje eu ainda estava explicando o rapazinho, hoje eu estava explicando para ele, Jesus é Deus para você, ele é. Aonde está? Não sei. É complicado, hein? Sede, Éfesos 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Eu tenho hora que a gente não fica leão contra o pecado, contra a injustiça, contra a malícia. Leão, fica cordeiro não. Pois imitadores de Deus como filhos amados. Se Jesus é cordeiro, seja cordeiro. Mas se Jesus é leão, seja leão também. Aleluia. Não vamos ser só cordeiro, não, mas não é para ser imitador de Deus como filhos amados. Como é que nós fica? O cara está ali em injustiça e mais injustiça e fala merda. Pode ficar quieto. Nós só é cordeiro. Não. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se Jesus é Deus para mim, e é cordeiro. Sim, estou aqui para ser cordeiro, como para ser cordeiro, até para o matador. Mas eu estou aqui para ser leão também. Já pensou nisso, irmãos? Ser leão também? Está aí, na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós vamos pegar aqui, quando a Bíblia compara para nós, livro de Cantares, capítulo 1, já estou encerrando, vou só encerrar um pouco aí, que a irmã diz aquele dia, Cantares, capítulo 1, versículo 9, versículo também, 2 aqui, mas depois tem mais 2 animais para lá. Cantares, capítulo 1, aqui. Capítulo 1 diz a palavra de Deus aqui, ó. Se tu não sabes, ó mais formosa, 1 versículo 8, se tu não sabes, ó mais formosas, entre as mulheres, sai pelas pisadas dos rebanhos, apacenta os teus cabritos junto às tendas, as éguas dos carros de Faraó te comparam, ó querida. Mas também, aqui tem mais um negócio aqui, o versículo 16, como és formosa, como és, essa aqui, ó 15, eis que és formosa, querida minha. Eis que és formosa, os teus olhos são como os da pombas. Então, há uma comparação dessa, mas tem mais 2 animais. Quando eu volto um pouquinho atrás aqui, esse daqui é bonito, esse daqui eu sempre estou citando, Esse daqui sempre a gente cita ele. Provérbios, capítulo 5, Aqui diz a palavra de Deus. Eu sempre começo no versículo 15. Bebe da água da tua própria cisterna, das correntes do teu poço, derramar-se por fora as tuas fontes pelas praças e ribeiros de águas, sejam para ti somente, não para os estranhos contigo, seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, chama ela de corça de amores, gazela graciosa, sacia os teus seios a todo tempo, embriaga-te sempre das suas carícias. Aqui a mulher é comparada com a gazela e com a corça, animais muito bonitos. É isso que a mulher é comparada na Bíblia Sagrada nesses 2 lugares, com as éguas dos carros de Faraó, os olhos igual da pomba, e também a palavra de Deus diz aqui, sobre a corça e a gazela. Animaizinhos bonitos mesmo, Corça de amor, gazela graciosa, a minha querida. Então, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos encerrar um pouquinho aí. Esta aqui é mais um pouco do que a Bíblia também nos fala, de uma sequência de animais. Mas para mim poder encerrar um pouquinho, para eu poder dar mais uma palavrinha. Um dia uma pessoa chegou em mim, Deus fez tudo perfeito. Eu falei, para um pouco, olhei para ele. Estava evangelizando na praça. Recebi muitas perguntas. Aí,
leão, um tigre, alguma coisa, esses animais estão correndo atrás do outro. Se ele não pega, ele morre de fome. E se pega, estraçado e mata. É perfeito? Eu falei, nem aqui nem na China. Ele falou, então não fez perfeito. Eu falei, fez. E ele fez perfeito. Ele falou, mas isso não é perfeito. Eu falei, nem aqui nem na China. Vou repetir para você. Aí eu peguei capítulo 1, versículo 30. E a todos de Gênesis, os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os animais que rastejam sobre a terra, erva verde vos será para mantimento, e assim se todos comiam. Falei, mas aguenta um pouco aí. Aguenta um pouco. Porque no capítulo 65, do versículo 25, a palavra de Deus diz que o boi vai comer palha junto com o leão. Um dia chega, de Isaías 65, do versículo 25. Um dia chega lá. Um dia vai voltar os animais que nem eram o princípio. Isso daí ele tem que dizer para as pessoas. Está assim, mas está assim por causa da queda do homem. Está assim por causa do pecado. Está assim porque quando Deus amaldiçoou a terra, eu creio que a maldição pegou o homem. Mas os animais, o boi vai. O leão vai comer palha com o boi. E o lobo junto com o cordeiro. Eu creio que vai ser restaurado todos esses animais também. Vai acontecer o que está em 65, do versículo 25 de Isaías. Que Deus abençoe a cada um. Mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade, em nome do Senhor Jesus. O homem e os animais. É muito profundo. É coisa linda de se ver. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos a Ti, ó Pai. Está aqui a Tua palavra. Está aqui, ó Pai de amor, ó Deus querido, tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor deixou registrado aqui com muita fartura. Ó Deus, de diversas maneiras, diversos exemplos, ó Deus eterno, ó Pai de amor, ó Deus querido, eu te agradeço, Pai, ó Senhor, que o Senhor deixasse essas palavras registradas para nós, ó Deus, que um dia o Senhor vai restaurar todas as coisas, porque como está escrito, que há um só tempo, toda a criação geme, há um gemido naquele que corre na frente, mas há um gemido daquele que está ali atrás também. Se a leoa não pegar, ela morre de fome. Pai de amor, ó Deus querido, mas um dia o Senhor vai restaurar este planeta de novo. Um dia o Senhor vai fazer isso daqui como o Éden que o Senhor criou. Nós cremos dessa forma, nós acreditamos, ó Deus, e um dia os nossos olhos vão ver, ó Pai de amor, ó Deus querido, a restauração, e nós também estaremos lá, ó Pai, porque nós também gemimos, nós também temos gemidos, ó Pai. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo amado, mas obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor vai fazer. Em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos, ó Pai, aqui os irmãos e as irmãs que aqui nesta noite vieram para cultuar, louvar, bendizer ao Senhor. Também nós aqui abençoamos, ó Pai, oh Deus, essas pessoas que aqui escreveram e esses pedidos que estão aqui, ó Pai. Ó Deus eterno, ó Pai querido, que para a Tua glória, que para a Tua honra, Senhor, ó Deus, abençoa esses pedidos, realize, ó Pai. Ó Deus eterno, que eles possam ver que o Senhor é quem fez e o Senhor é quem faz todas as coisas, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, e a ele seja glória eternamente. Amém.